E ele foi pensado a partir de uma demanda do Conselho Federal de Psicologia de baixar uma minuta definindo a acupuntura como uma técnica auxiliar da psicologia. E aqui no CRT-04 a gente levantou uma série de questões, algumas epistemológicas, outras do ponto de vista da legislação e da fiscalização do trabalho do psicólogo. E aí nasceu esse seminário que a gente está trazendo aqui para encaminhar, a partir da discussão feita aqui, um relatório do Conselho Federal de Psicologia sustentando uma certa posição da categoria aqui em Minas e no Espírito Santo. Tá? Então, na pasta de vocês tem duas perguntas, uma meia folha de papel ofício, que é uma sondagem que nós vamos fazer e vamos encaminhar o resultado dessa sondagem para o CFB. Tá bom? Eu queria chamar a atenção para vocês que tem um cartaz lá fora, vai ser pregado, tem o horário de funcionamento das câmaras do Conselho. Essas câmaras se reúnem periodicamente, tem a Câmara da Saúde, Câmara de Ética, Câmara de Trânsito, a de Ética não é aberta, né? A Câmara do Trânsito e outras câmaras, a Comissão do Esporte, e a gente está convidando vocês para olharem, e se alguém se interessar é só entrar em contato com o Conselho, que é uma forma aberta de participação conosco. Eu queria compor a mesa de abertura, convidar o Milton Ricardo, que é nosso colega, presidente do Conselho hoje, né? Aí o Milton. E convidar a doutora Madel Luz, que é professora da UERJ, do Instituto de Medicina Social, que veio contribuir com a gente a partir do campo da ciência. A mesa vai ficar sob a direção do Milton. Muito obrigado. É um imenso prazer que estou aqui participando dessa mesa, primeiramente por ter a oportunidade, antes de mais nada, de dizer isso, estar ao lado de Madel Luz, a quem conheço através de seus textos, seus livros, que vem me debruçando sobre eles já há algum tempo, e particularmente nesse momento, tendo produzido um texto um pouco mais rigoroso. Por outro lado, eu penso que esse momento reflete, apesar de nós temos um grupo considerável de pessoas aqui, mas essa é uma demanda dos psicólogos do Brasil inteiro, que a gente discuta o que possa vir a ser algumas práticas que possam ser auxiliares da psicologia. A gente considera que essa é uma estratégia, é claro, de algum risco, seja porque durante muitos anos vivemos e aceitamos e decidimos e definimos a psicologia como um saber, uma ciência, com uma série de resguardos que nós não queremos abrir mão deles. Mas, por outro lado, nós estamos recebendo demandas dos psicólogos para que a gente possa pensar em outras possibilidades como técnicas auxiliares da psicologia. É verdade que está bem demarcado para nós não estamos buscando esses estudos, nós não estamos buscando essa compreensão no sentido de trazer para uma prática, por exemplo, a acupuntura para uma prática psicológica. Não temos essa ilusão. A nossa intenção, quando partimos para essa discussão, é no sentido de que pudesse, por exemplo, ser a acupuntura uma prática auxiliar. Nesse sentido, o Conselho Federal de Psicologia emite uma
na minuta de uma resolução, e os conselhos regionais recebem a incumbência de estar discutindo em suas regiões, escutando os saberes, escutando as práticas e colocando espaço para os psicólogos, criando espaço para os psicólogos falarem, onde possamos vir em normatizando, por exemplo, a acupuntura como uma prática auxiliar da psicologia, isso seja feito com conhecimento, com apoio, com a participação do número maior de psicólogos possíveis. Então nós estamos num lugar como esse hoje, com toda a humildade, dizendo, nós temos que ouvir as pessoas que pensam essa questão da perspectiva científica, particularmente da perspectiva epistemológica, que sempre nos foi do cara. Hoje nós temos a felicidade de estar entre nós, uma pessoa que é referência no Brasil, em termos dos estudos em torno das racionalidades, dos saberes da ciência, mediante muito dela natural, racional, social, razão médica e racionalidade científica moderna. Então, nós trazemos a Manel para estar discutindo para nós essas racionalidades. Eu passo a palavra para ela e vamos ter um dia de muito trabalho. A primeira mesa vai estar com a Manel Luz e teremos, como vocês viram pela programação, um dia de intenso trabalho. Muito obrigado. Bem, bom dia a todos. Eu gostaria muito de agradecer o convite que foi feito pelo CRT, aqui de Belo Horizonte, para tentar refletir com vocês sobre essa questão das relações entre a acupuntura e a psicologia. Um som que eu abro falar com o microfone na mão. Porque se falando a uma certa distância dele, sem pegar nele, vocês conseguem me ouvir, não conseguem? Está saindo o som pelo microfone? Bem, então a ideia fundamental que eu trago aqui é mais de tentar ver um pouco uma inversão do título. Vocês têm a racionalidade da psicologia. Não, a racionalidade da psicologia, o título é um pouco contrário do que eu vou pretender falar. O título ele fala a racionalidade das profissões e a acupuntura, né? Mas eu vou fazer um pouco o inverso. Eu vou falar a racionalidade da acupuntura e as profissões em função dela. Porque veja bem, eu fiz uma elencagem aqui das solicitações, digamos assim, no campo da saúde, da grande área da saúde, em relação à acupuntura. E eu vim rapidamente, nem tenho certeza que essa lista esteja completa. No campo da saúde eu vi a medicina, a enfermagem, a fisioterapia, a psicologia. Existe um ramo que não é a da saúde humana, mas que é a veterinária, que também tem se utilizado muito. Possivelmente deve haver outros grandes ramos do campo da saúde e tem solicitado recentemente o uso da acupuntura. Se nós pegarmos na grande árvore da saúde esses ramos grandes que eu falei, grandes galhos, né? Se a gente pegar a própria medicina, vamos ver que tem várias especialidades que atualmente solicitam a questão da acupuntura e que têm utilizado a acupuntura como uma forma de intervenção terapêutica. Entre elas, eu elenquei rapidinho, tenho certeza que não está completa, a ortopedia, a neurologia, a reumatologia, a endocrinologia, sobretudo o que tem a ver com a questão de diabetes, essas coisas, todo o setor cardiovascular, que se liga
área da medicina, não é só cardiologia, não. Tudo aquilo que tem a ver com a questão do funcionamento, não é? Cardiovascular. Enfim, são várias especialidades da medicina e tem também, recentemente, feito emprego na questão da acupuntura na terapêutica. Então, eu queria fazer um raciocínio sobre esse fenômeno, do papel da acupuntura. O que é que tem a acupuntura para estar interessando tanto, ou sendo tão solicitada em tantos ramos da área da saúde, que a gente poderia chamar de racionalidade biomédica? O primeiro elemento que pode ser levantado é a questão da verificabilidade, da possível verificabilidade dos efeitos positivos da acupuntura em termos científicos. Isto é, falando uma linguagem mais clara, a constatação da eficácia terapêutica da acupuntura. Como nós vivemos numa sociedade em que a racionalidade científica, conforme esse título aí, ela é a portadora dos conteúdos de verdade, veracidade, e inclusive de um ponto de vista praticamente monológico, quer dizer, que não é cientificamente demonstrado, não é portador de verdade, ele não está no campo da veracidade, não está no campo da veracidade, isto é, da verificabilidade, ele não está no campo da verdade. Então, vocês podem ter ideia de como é importante o fato dos efeitos da acupuntura ter verificabilidade. Significa que ela pode ter comprovação terapêutica. Então, isso dito, eu acho que tem aí um primeiro ponto importante para se entender o porquê da solicitação da acupuntura. Ela é verificável, seus efeitos são constatáveis, são cientificamente comprovados. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre a racionalidade da acupuntura em termos terapêuticos. Uma coisa é o campo da saúde, da biomedicina como um todo, né, da saúde, solicita a acupuntura, não é, para a sua prática terapêutica. Outra coisa é a racionalidade da acupuntura nela mesma, o que ela é. Em primeiro lugar, tem que ser colocado que a acupuntura deve ser inserida na racionalidade da medicina tradicional chinesa. A acupuntura não é uma técnica isolada que aparece assim da hora para a noite, do dia para a noite, veio lá da China, então tem a acupuntura e tal. Isso não existe. A acupuntura ela é uma dimensão, não é, da terapêutica da medicina chinesa. E tem ela, a medicina chinesa, tem a sua estrutura de racionalidade muito típica, muito peculiar. Mas eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso. Então, só para vocês terem ideia de como a acupuntura ela é uma dimensão da terapêutica da medicina chinesa, eu vou fazer uma lista das outras áreas de intervenção terapêutica da medicina chinesa. A fitoterapia é uma delas. Os regimes alimentares. Os exercícios, eu botei como um grande tópico terapêutico os exercícios. Mas isso é uma linguagem ocidental. Como exercício, eu estou entendendo todo o conjunto de artes, né, que se incluem na prática da saúde da medicina chinesa, que a gente só conhece no Ocidente devido à divulgação em filmes, em
vídeos, em televisão, etc., que é o Tai Chi Chuan. Nós conhecemos porque ele chegou ao Ocidente através da contracultura. Mas existem várias outras formas de artes, ditas artes marciais, ligadas ao Kung Fu, não é? E que são formas de praticar e de harmonizar internamente o sujeito de modo a que ele recupere a sua saúde. Isso não é brincadeira. Tem uma prática de exercício chamada Qigong, que através da respiração o indivíduo corrige hipertensão, formas de doença crônica, são formas de intervenção terapêutica de extrema densidade que nós sequer conhecemos do que se trata. Então, só para deixar claro que a esse conjunto enorme das artes, nós temos acesso a um deles, que é o Tai Chi Chuan, que é praticado assim. Mas é uma área terapêutica importante. Então, a fitoterapia, os regimes alimentares, os exercícios, os medicamentos, que a gente poderia chamar de farmacologia chinesa, né? A farmacologia chinesa, que vai muito além do fitoterápico. É uma farmacologia extremamente elaborada e que ela é derivada dos 3 reinos da natureza, do vegetal, do animal e do mineral. Então, eu coloquei aqui uma intervenção medicamentosa. E temos a acupuntura, não é? Que na medicina mais clássica chinesa nem era considerada a parte mais nobre ou mais importante da terapêutica. Era uma parte que a gente poderia chamar justo o título de auxiliar, não é? Mas nem era considerada a coisa mais importante da terapêutica. Havia outros muito mais sérios, os exercícios, os regimes alimentares, etc. E a meditação. Sinceramente, aqui, quando se fala que no nosso meio biomédico, que a meditação pode ser uma forma de terapia, imediatamente você é colocado no campo do misticismo. Certo? Entretanto, as medicinas orientais, todas elas, seja a tibetana, a ayurvédica, a medicina chinesa, sabem que a questão da meditação é uma forma de harmonização interna que relaxa, não é? Relaxa completamente, não apenas o organismo como um todo, mas o cérebro. Com isso se liberam substâncias que vão possibilitar o apaziguamento da mente, vão possibilitar a harmonização orgânica, enfim. No mundo ocidental, somente agora se está descobrindo isso, né? Existem grupos experimentais, físicos, não sei o quê, praticando yoga aí para saber que realmente a yoga tem um efeito terapêutico fundamental. Então, o que eu estou querendo dizer com todo esse conjunto de considerações? É que a acupuntura, ela é um elemento dentro de uma dimensão, a terapêutica, de uma racionalidade médica fundamental, que é a medicina chinesa, certo? Que tem o seu papel aí. Nem é um papel tão nobre, mas é um papel importante. E que tem também as suas indicações específicas de quantos, aí é o caso da acupuntura. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar é por que e para que se faz a acupuntura dentro dessa racionalidade da medicina chinesa. Então aqui é que a coisa começa a ficar, digamos assim, distinta de como nós vemos as coisas aqui no mundo ocidental e sobretudo em relação à biomedicina, que é a medicina ocidental.
da contemporânea. Em primeiro lugar, em termos da racionalidade da medicina chinesa, o centro, né, da intervenção, o objeto básico de preocupação da medicina é sujeito enfermo, sujeito doente. Portanto, em primeiro lugar, há uma questão de singularidade. Singularidade do indivíduo, daquela pessoa. Então, é a ele que se vai atender. Em segundo lugar, esse indivíduo, ele é uma totalidade. Ele é uma totalidade sintética, uma totalidade sintética, em que você pode distinguir, como se fez aqui no Ocidente, um aspecto bio, psíquico, social, como fez a Organização Mundial da Saúde. Então, atualmente até se diz bio, psíquico, social e espiritual. Tá? Então, o objeto e o centro da preocupação dessa medicina é esse sujeito visto como uma totalidade. Isso acontece também na medicina ayurvédica e na própria homeopatia, que é uma medicina do campo ocidental. Então, a que isso leva? Isso leva a que essa racionalidade, ela tenta considerar essa unidade que é esse sujeito enfermo ou tornado desequilibrado por algum motivo, ele tem uma singularidade constitucional que é baseada nos elementos cósmicos, cosmológicos, que compõem tanto a natureza como um todo, como aquele indivíduo visto como um microcosmo. Então, se a gente pensar bem, a medicina chinesa define a composição cosmológica da natureza como uma série de elementos olfáticos. Você tem a madeira, a terra, o fogo, o metal, a água, o ar. E dois princípios dinâmicos de aglutinação e de desaglutinação desses princípios, que eles chamam de Yin e Yang. O Yang sendo o princípio de expansão, atividade, não é? Agressividade, se você quiser acentuar o aspecto ativo, né, desse princípio, e o Yin, que é um princípio de receptividade. Eu sou um pouco alérgica a armas refrigeradas e defensores, eu não mais eu consigo. Então, atividade, receptividade, obscuridade, umidade. Então, esses pares, não é, de opostos, eles existem e também pode ser visto como expansão e contração. Eles são movimentos que existem no mundo, tanto no plano macro como no plano microcósmico. Isso significa que todo sujeito humano ele tem uma constituição definida em função desses elementos e de como pulsam esses princípios dentro dele. Pulsam a partir desses dois princípios. Todo desequilíbrio pode resultar, então, de um excesso ou de uma falta de um ou outro desses princípios. Quando você tem um yang excessivamente forte, será que você me pedir que diminua esse ar? Senão eu não vou chegar ao fim da palestra.
constitucionalidade do sujeito e de como essa constitucionalidade pode desequilibrar ou não. Pode se desequilibrar por excessiva contração ou por excessiva expansão. A acupuntura entra nesse caso para você equilibrar. A ideia é sempre de equilibrar esses polos opostos em função dos seus princípios constitucionais. Aí vocês perguntam, mas é só uma coisa, então, física? Não. Porque a cada um desses elementos estão associados sentimentos, percepções, atitudes, formas de ser e de se manifestar, inclusive sonhos, não é? Eles, para detectarem se você está com úlcera ou se você está apenas com gastrite, perguntam sobre que tipo de sonho você está tendo. O conjunto de sonhos pode indicar um problema de rins. Outros sonhos indicam um problema de estômago. Um iame hipertoniado, ele vai fazer você sonhar com ladrões correndo atrás de você. Enfim, quero dizer que essa racionalidade, ela é uma racionalidade, primeiro, de constituições de sujeitos individuais. Esses sujeitos individuais, eles se desequilibram em função de princípios de expansão e de contração, e é pensando em equilibrar, não é, esse indivíduo na sua constituição que vai entrar ou a acupuntura, ou o exercício, ou a meditação, ou o regime alimentar, ou várias dessas dimensões terapêuticas, e que, portanto, sinceramente, a acupuntura para dor no pescoço não existe. A acupuntura para contração no pescoço não existe. Eles até podem aplicar a agulha e ela descontrair o seu pescoço. Mas é porque o meridiano da vesícula foi atingido, então a extrema contração na vesícula relaxou-se, você então pode perder a dor no pescoço. Então a lógica é outra. É isso que eu estou querendo dizer. O uso da acupuntura como recurso terapêutico pela racionalidade médica ocidental se torna, desse ponto de vista, que eu chamo de sincretismo conceitual. Não é uma operação conceitual, não é uma operação analítica, é uma operação, do ponto de vista lógico, sincrética. O que eu quero dizer com isso? Não houve uma evolução interna desse pensamento ocidental, no ramo da terapêutica, que permitisse chegar ao desenvolvimento da acupuntura. Tomou-se um ramo de uma medicina com outra racionalidade e se fez uma colagem àquela racionalidade ocidental, subsumindo-a dentro da própria racionalidade. É assim que a acupuntura se torna uma técnica auxiliar de intervenção. É dessa forma. Só que, tudo bem, eu não tenho nada contra o sincretismo conceitual, nem religioso, nem nada. Acho que na racionalidade científica, ocidental, contemporânea, contrariamente a essa que eu analisei no Natural Racional Social, que era a racionalidade científica moderna, na racionalidade científica ocidental contemporânea, há muito de sincretismo conceitual.
significa que conceitos são deslocados de determinadas disciplinas e colocadas em outras que não fizeram nenhuma evolução específica ali dentro para chegar àquele conceito, e elas absorvem aquilo e ali vão produzir, vão gerar outra produção discursiva. Não tenho nada contra isso. Não tenho nada contra você pegar o conceito de energia da física e botar na psicologia, na prática da medicina, da própria sociologia. Só que a função daquele conceito se tornou completamente diferente do ponto de vista explicativo. Eu não quero fazer aqui censura epistemológica, eu só quero que estejamos conscientes de que é uma operação sincrética que está em desenvolvimento. Isto é, você descola um conceito ou uma categoria de um lugar de pensamento onde ele se desenvolveu e cola ali, você faz um bate-ouro. Não é? E a racionalidade contemporânea, dita por muitos como pós-modernidade, ela se faz muito dessa coxa de retalhos conceituais que vão se agregando, vão gerando outras coisas, e é assim que se constroem os discursos e as práticas atualmente. Nada contra, isso é uma característica do nosso tempo e não me cabe a mim julgar. Eu só quero que a gente fique consciente. Ó, isso é aqui, ó, mais um sincretismozinho. Tudo bem. Quando a medicina ocidental, ou toda a racionalidade biomédica, que aí eu pego o campo da saúde como um todo, desloca um aspecto terapêutico clássico de uma medicina clássica, não é? E o absorve como um recurso técnico nessa operação de colagem, não é? Há uma submissão dessa dimensão terapêutica a uma outra racionalidade. Isto é, a biomedicina faz a acupuntura dizer coisas que ela não se propõe a dizer, nem quer dizer. O que eu estava dizendo logo no início? Que a acupuntura, ela opera na medicina tradicional chinesa, no caso de singularidades individuais, com uma determinada constituição que está desequilibrada e que é preciso reequilibrar pela intervenção da acupuntura. Quando você utiliza essa técnica para combater a doença em geral, você adequa a lógica dessa intervenção terapêutica à racionalidade da patologia, você está fazendo essa terapêutica dizer coisas que ela não se propõe a dizer. Não é? E a fazer coisas que ela não se propõe a fazer. Então, tudo bem? Estão achando que é isso mesmo? Então, vamos ver o que se pretende com a acupuntura. Não é? Para poder depois não se dizer que ela não tem nenhuma eficácia. Olha, eu tentei usar a acupuntura para curar uma hipertensão arterial e não curou a hipertensão arterial do fulano. Não é? Que essas formas de intervenção não respeitaram os princípios da própria terapêutica. Então, aí pode ser que realmente não funcione, mas pode ser que funcione, se o acupunturista tiver na cabeça os princípios da medicina chinesa. Então, ele vai atuar sobre a hipertensão, mas a hipertensão não vista como uma patologia a ser curada, mas como um efeito, não é, de um excesso de yang acumulado em algum órgão que eu não sei bem qual é, porque eu não sou técnica em acupuntura, eu não sei. Então, por que eu estou dando essas explicações todas? Parecem desnecessárias para as coisas práticas que vocês querem.
que nessa operação de colagem, né, que foi feita da acupuntura à racionalidade biomédica ocidental, há uma submissão de uma dimensão terapêutica de uma medicina a uma outra lógica, a uma outra racionalidade, e que tem o efeito político e terapêutico de transformar essa dimensão terapêutica, que, embora não fosse a mais nobre, era algo muito profundo, em uma simples técnica auxiliar. Uma técnica auxiliar que deve responder a outras questões. Eu gostaria de dizer que questões são essas. Eu acho que a questão que se coloca basicamente é a questão da insolvibilidade terapêutica da medicina ocidental. A medicina ocidental tornou-se insolvente do ponto de vista da terapêutica. Quais são as formas de intervenção terapêuticas da medicina? Depois eu vou falar da psicologia, mas quais são as formas de intervenção terapêutica da medicina? Bom, a cirurgia, cada vez mais se torna cirurgia preventiva. Então você tem que, você pode prevenir um câncer cortando as mamas agora. Você pode prevenir isso, aquilo. Bom, então há uma intervenção preventiva que não me cabe a mim julgar se ela se justifica ou não. Em geral, são intervenções mutilatórias, mas pode ser até que tenha um significado, senão daqui a 20 anos ou 30 anos o sujeito poderia morrer, porque poderia aquela doença evoluir, uma vez que é uma probabilidade elevada. Então, por que não intervir antes? A questão que se coloca do ponto de vista terapêutico é por que tem que intervir antes através da cirurgia? Essa é uma questão que se coloca. Por quê? Porque não há, do ponto de vista do outro ramo da intervenção terapêutica, que é o medicamento, nenhuma segurança de que aquele medicamento vai curar aquela doença. Nós não temos, na nossa medicina, nenhum medicamento que cure doença. Nós temos medicamentos que reduzem sintomas. Às vezes que eles chegam a eliminar sintomas. Mas cura é considerado até místico. Não existe cura. Não existe cura de doença. Você pode controlar a sua doença com aquele medicamento. De preferência usando ele a vida inteira. Um hipertenso, uma pessoa com problema de rins, olha, daqui até o seu último dia de vida, você vai ter que tomar tal medicamento. Eu acho isso uma questão. Eu acho que eles colocam uma questão no plano epistemológico e no plano da prática. Eu acho que é uma questão de insolvibilidade no plano da terapêutica. Isso não é a única coisa. O principal, e por aí é que entra a questão da reivindicação ou da solicitação da cultura, são os danos temporários ou permanentes, parciais ou totais, causados pelos medicamentos em geral. A medicina ocidental decidiu, num determinado momento, disso trata esse livro, que o seu inimigo principal era a morte, e que era preciso combater a morte e a doença como objetivo principal, como objetivo central da medicina. No momento em que essa decisão, em que essa questão foi tornada central, e eu cito isso na segunda metade do século XVII, cada vez mais a medicina caminhou num sentido de identificar da maneira mais
adequada possível à doença a ser combatida. Então, nós tivemos progressivamente um predomínio, uma hegemonia, eu diria mesmo, no século XIX, da diagnose sobre a terapêutica e uma submissão da terapêutica à diagnose. Mas não a diagnose de sujeitos doentes, a diagnose de patologias que necessitavam ser estudadas, analisadas, classificadas, não é? E explicadas quanto à sua origem. Então, este se tornou o centro da medicina. A tal ponto que o desenvolvimento tecnológico e científico se pôs especificamente a serviço da diagnose, não merecendo a terapêutica nenhuma, digamos assim, nenhum investimento particular para elucidar as questões mais candentes, não é, da cura de determinadas doenças, a não ser através da questão do medicamento. Como esse medicamento ele está voltado não para a questão da cura do sujeito, mas do combate à patologia, ele gera um conjunto de efeitos nesses sujeitos específicos. Então, por aí nós temos a geração de uma demanda progressiva de outras formas de intervenção terapêutica, inclusive da acupuntura, inclusive, mas não é a única. A gente sabe que, inclusive, tem um decreto que fala de acupuntura e outras terapias orientais. Acupuntura e outras terapias orientais. O próprio decreto está abrindo, é um decreto-lei, se não me engano, um projeto de lei, ele está abrindo as portas para todas as outras formas de intervenção da medicina oriental, em função da solicitação que existe dessas formas de intervenção terapêutica. O que eu estou querendo dizer aqui é que a solicitação da acupuntura, ela é fruto também, não é, do fracasso parcial da terapêutica na medicina ocidental. Há uma questão terapêutica não resolvida. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou emitindo juízo de valor. Estou transmitindo aqui o resultado de várias pesquisas que eu fiz, por exemplo, uma pesquisa de 10 anos sobre a homeopatia. Por que as pessoas procuram homeopatia? Por que as fazia buscar homeopatia? Por que o profissional buscava homeopatia? Então, assim, são anos de pesquisa de campo, de pesquisa sócio-histórica. Existe um livro chamado Arte de Curar versus Ciência das Doenças, História Social da Homeopatia no Brasil, em que são relatados os principais resultados dessa pesquisa. Ora, as pessoas vão procurar a homeopatia, em primeiro lugar, porque a terapêutica da biomedicina as deixou completamente insatisfeitas. Agravou, às vezes, estados de saúde. Quando não agravou e corrigia alguma coisa, descorrigia ou acentuava outros problemas, ou criava outros problemas orgânicos. E, em segundo lugar, porque os médicos não estavam nem um pouquinho interessados na sua cura como sujeito, e sim na coisa lá da doença deles. Então, isso que eu chamo de fracasso parcial da biomedicina está ligada à questão de acentuar apenas a diagnose e a diagnose de patologias. Então, os sujeitos doentes não têm importância significativa dentro dessa racionalidade. Por outro lado, estando em déficit do ponto de vista terapêutico, a medicina sempre
a medicina sempre sai na frente quando se trata de fazer uma espécie de cercamento corporativo de práticas terapêuticas que se mantiveram e que se sustentam, não é? Apesar de sua declaração de não científicas ou de místicas. E essa história da homeopatia que eu mencionei aqui e da acupuntura são provas bastante evidentes dessa estratégia de cercamento corporativo que eu chamo. Eu tenho uma aluna que terminou o doutorado dela agora, sob minha orientação, mas como tese de mestrado em saúde coletiva, ela fez um estudo do processo de institucionalização da acupuntura no Brasil. E o título dessa dissertação é sugestivo. De terapia mística à especialidade médica. O processo de institucionalização da acupuntura no Brasil. Da homeopatia, eu coloquei já nesse livro que eu escrevi, Arte de Curar versus Ciência das Doenças. História social da homeopatia no Brasil. Os homeopatas passaram um século e pouco tentando provar que são científicos. Até hoje, aliás, eles tentam. Eles têm mania de querer provar que são científicos, que correspondem a esse paradigma científico da modernidade. Por mais que eu diga, não precisa, não é? Os saberes para possuírem verdade, para serem verdadeiros ou para terem eficácia, eles não precisam ser científicos. Senão, como é que as benzedeiras teriam eficácia? Teriam verdade? A ciência pode dizer que elas são místicas, mas elas têm eficácia prática. Uma pessoa que é antropólogo ou sociólogo como eu, sabe que existem outras formas de eficácia que não são a eficácia material. Existe uma eficácia simbólica. Vocês que são psicólogos sabem que existe uma sede de legitimação, não é? No interior dos sujeitos, que não passa pela racionalidade. A racionalidade é uma simples ponta de iceberg. Não é? A vida psíquica, não é? A vida relacional, ela mergulha no inconsciente. Então, se, não é, uma relação é investida de poder, e se ela é investida de eficácia, ela funciona. Isso já dizia Levi-Strauss há 40 anos. Então, os homeopatas, entretanto, como eles pertencem à racionalidade ocidental, eles querem provar que são científicos. E fazem um esforço danado, coitados, entendeu? Eles fazem experiência de laboratório, eles ficam suando, até tentar provar, dentro dos marcos da física e da química atual, que a homeopatia funciona. Não adianta. Dentro dessa episteme, vocês não vão provar nunca isso. É preciso que a física e a química deem um passo para fora, não é, da episteme fechada que elas têm atualmente. Senão vocês vão ficar fora. Vocês são inexplicáveis, então vocês não existem. Ponto. Mas, apesar disso, se a prática funciona, terapêutica, e se as pessoas continuam a utilizar aquela prática terapêutica, e se os profissionais querem praticar aquela prática terapêutica, aí a medicina percebe que o mercado da cura, o mercado das intervenções terapêuticas, está ameaçado, não é? Está ameaçado, porque, espera aí, então vai entrar acupunturista, vai entrar homeopata, vai entrar, sabe lá Deus quem, não é? E a gente vai perder o controle do mercado da cura. Então, o que se chama, como é que se faz o cercamento corporativo? É muito simples.
é declarar que aquela prática é uma especialidade médica. Se se trata de uma especialidade médica, só médicos podem praticar. E só eles podem ensinar. Por quê? Veja só. O que é uma especialidade médica? É uma especialização que você faz depois que você fez o curso de medicina. Isso aconteceu com a homeopatia. Então, atualmente, um homeopata é um médico homeopata. Ele faz o curso de medicina e depois ele faz 2 ou 3 anos de especialização em homeopatia. Então, ele é um especialista médico em homeopatia. Claro, como a homeopatia é um campo de saber e de prática tão amplo como a questão da acupuntura, você tem o veterinário homeopático, você tem o farmacêutico homeopático, tá? Você tem o odontólogo com especialização em homeopatia, e você tem o médico homeopático, com inclusive subespecialidades. Você tem psiquiatras atualmente que usam a homeopatia como uma forma de intervenção terapêutica. Bom, aqui é que entra essa questão em relação à psicologia. O movimento de cercamento corporativo em relação à acupuntura começou muito recentemente. Eu quero dizer que começou nos anos 90, na segunda metade dos anos 90. Até dos anos 70 até a primeira metade dos anos 90, houve um grande combate à prática da acupuntura. Nos anos 70 e 80, essa história de terapia mística era muito, muito usada. Era também visto como uma prática, como uma artesania ignorante ou de senso comum, ou sem base científica, etc, etc, etc. Enfim, nos anos 90, a busca pela acupuntura entre os profissionais cresceu muito. Então, com isso, os olhos, né, da biomedicina se voltaram para a acupuntura como uma tentativa de legitimá-la, mas dentro do campo médico. Isso tem um conjunto de consequências em relação aos praticantes que até então existiam no campo da acupuntura. A acupuntura foi trazida para o Brasil pela mão de praticantes do estilo oriental, isto é, de pessoas que foram formadas por mestres, dentro de uma linha, às vezes, de transmissão familiar, que um passa para o outro passa para o outro, e estudam aquelas técnicas, e eles mesmos vão aprofundando cada vez mais, vão um pouco além, talvez, do pai ou do avô, mas é um estilo familiar. No Brasil veio com imigrantes japoneses para cá, não é? E teve um grande mestre que estruturou nos anos 70, que se chama Frederico Spy, né? E deu uma forma de ensino que tentou, pela primeira vez, dar uma legitimidade em termos de conhecimento de prática médica, a acupuntura. No entanto, as formas de transmissão desse conhecimento antigo, que está ligado à medicina chinesa, elas se fazem por uma via de transmissão que não são a escola, nem a escola médica, não é? Nem alguma outra forma de escolaridade, que é a nossa forma de aprendizado de tudo que é saber. Então, essas pessoas que são praticantes, elas estão fora do campo do especialista de acupuntura. Eu acho interessante, estou falando sobre isso pela primeira vez,
porque um efeito, bom, que eu pessoalmente considero perverso dessa questão, é que os médicos acupunturistas que foram instruídos por mestres, não é? Eles tomam o lugar desses mestres e os expulsam da prática da acupuntura. Considero esse um efeito perverso, mas acontece muito na nossa sociedade, não é só em relação a isso. Então, a alegação que se tem é que esses praticantes, eles não têm a chave do conhecimento da diagnose, para eles poderem interferir. E que só quem conhece a diagnose é o médico. Só que, conforme eu disse no início, não vou repetir de novo, a diagnose que se faz na acupuntura não é a diagnose de uma patologia a ser combatida. É uma diagnose de um desequilíbrio de um sujeito que está constituído por determinados elementos. E, então, a primeira tentativa que aconteceu na segunda metade dos anos 90 foi de declarar a acupuntura uma especialidade médica. Só que, além dos praticantes que já existiam, que são esses tradicionais que ensinaram aos médicos, existiam outras profissões já trabalhando com acupuntura. Existiam fisioterapeutas que trabalhavam com acupuntura, existia gente da enfermagem trabalhando com acupuntura, e existia mesmo veterinários trabalhando com acupuntura, e eu não estou me lembrando direito demais de quantas outras subespecialidades podiam já existir trabalhando nesse momento com acupuntura, outras profissões. Tinha psicólogos. E já tinha psicólogos, possivelmente. Então, aí deu um rolo de corporações, não é? O primeiro movimento foi de monopólio pela medicina, mas aí bateu nas outras profissões e voltou. Então, como vamos fazer isso? Como vamos resolver esse imbróglio criado, né? Isso ainda não foi solucionado. Está rolando aí, não foi solucionado definitivamente ainda. O que acontece é o seguinte: como é que nós vamos dividir o terreno da acupuntura como intervenção terapêutica? Bom, então, as profissões todas imediatamente legalizaram a acupuntura como uma prática de intervenção terapêutica possível dentro da sua especialidade. Certo? Então, no caso da psicologia, eu gostaria de fazer só umas poucas considerações até o final, porque tem a ver com a questão da psicologia. A psicologia, ou todas as ciências psi, né, na nossa sociedade, elas são fruto de uma dicotomia dentro da racionalidade ocidental moderna, que é a dicotomia corpo e mente. Não é? O legado da psicologia é psiquismo, que Descartes chamaria de a mente, mas que no fundo é a vida psíquica, não é? A psique. E o organismo, que seria a parte física, não é? O funcionamento dos órgãos, etc., ficou sob o encargo da medicina. Então, isso também criou aquela dicotomia entre o objetivável, não é? E o não objetivável, entre o sujeito e o objeto. Eu prometo a vocês que assim que eu parar de falar, pode ligar o ar-condicionado. Então, como a psicologia ocupasse da subjetividade dos sujeitos, não é? E a medicina, a objetividade ou o objetivável da doença no organismo. Então, uma questão pouco esclarecida fica de como alguém que se ocupa da psicologia, da mente, etc., utilizaria um recurso que, segundo a biomedicina, é puramente físico, porque está ligado à questão do adoecimento orgânico, na verdade.
acupuntura, não é? Ou um diazepam, benzodiazepina, uma coisa assim, não é? Para que vocês estão querendo? O que estão querendo fazer com a acupuntura aí? Em princípio, não deve ser o domínio deles. Pensando bem, assim, raciocinando. Então, essas pessoas que eu estou trazendo para vocês. Pessoalmente, eu acho que o mesmo tipo de raciocínio que é aplicável à biomedicina é aplicável à psicologia. Significa o seguinte, que o ser humano enfermo, ele está enfermo como uma totalidade, ele não está só enfermo da cabeça, não é? Ou ele é doente da cabeça ou ele é doente do pé, como a história do santo. Não é bem isso. Quando ele adoece a cabeça, adoece o pé. Né? Então, significa reconhecer que estamos possivelmente diante de uma totalidade adoecida e que a acupuntura ela pode ajudar nesse sentido, né? E que também significa que possivelmente os medicamentos, no caso da psicologia do adoecimento, dos sentimentos, do afeto, não é? Ela possa causar mais dano do que propriamente benefício. Pode conter alguns sintomas, é verdade, não é? Eu tenho uma sobrinha que tem que tomar lítio, porque ela tem um problema de esquizofrenia. E às vezes, se passar muito tempo sem aquele lítio, ela pode surtar. Então, aquilo é muito dosado e, para falar a verdade, por incrível que pareça, nunca mais ela surtou mesmo, se sair do ar, depois que começou a se tratar com homeopatia. Mas o homeopata dela, ele sabe ir acompanhando, dosando. Quando ele sente que a linha do border está se estreitando, que ela pode sair, ele então coloca aquele lítio que vai não danificar, mas vai auxiliar. Então, a relação custo-benefício terapêutico é muito bem pensada nesse caso. Portanto, eu não estou querendo dizer, não estou combatendo o medicamento ou o psicofármaco ou qualquer fármaco. Eu só estou dizendo como ele poderia ser usado e como outras formas de intervenção terapêutica que visem essa totalidade do sujeito humano podem servir muito bem. E no caso da acupuntura, é muito evidente que ela pode ser um auxiliar terapêutico do tratamento psicoterápico. Os homeopatas têm usado muito a acupuntura e fitoterapia atualmente como um tratamento complementar, ou como uma complementaridade terapêutica ao seu trabalho, não é? E, para finalizar, eu tenho a seguinte, isso é uma opinião, vocês inclusive podem perfeitamente discordar disso. Eu acho que não se deve deixar o monopólio da prática terapêutica, de qualquer prática terapêutica que estão em torno da totalidade humana, nas mãos da medicina, da biomedicina. Acho que uma tarefa, uma estratégia que eu seja política, tem que ser pensada não deixar um instrumento terapêutico nas mãos da biomedicina só. Quebrar o monopólio. Então, desse ponto de vista, se eu fosse psicóloga, eu colocaria sim a acupuntura como uma atividade terapêutica complementar à psicologia. Colocaria. Defenderia isso. Não se trata, evidentemente, de fazer psicólogos especialistas em acupuntura. Não é isso. Penso eu que não é ser um especialista em acupuntura de um psicólogo. Eu acho que a acupuntura é um bem terapêutico precioso
como praticante, como ensino, etc. Do meu ponto de vista, até ela deveria se tornar um tanto independente, tal como propõe um projeto aí. Ou então, deve ser criado um profissional de saúde especializado em medicina chinesa ou medicinas orientais. Pessoalmente, como estudiosa dessa história das medicinas orientais há 10 anos, eu acho que no Brasil, há muito tempo, pela prática que já existe, pelo conhecimento dos praticantes e das exigências crescentes da clientela, já deveria existir a legalização de medicinas orientais ou terapêuticas orientais e a formação de profissionais na área de medicinas orientais ou terapêuticas orientais. Mas nós ainda não chegamos lá, porque para chegar lá, tenho certeza que vamos enfrentar a resistência dos médicos. Porque se existem medicinas orientais que podem dar origem a outros profissionais, então isso significa que existe mais de uma racionalidade em medicina. E essa simples constatação é algo como uma hereticidade, é uma coisa herética, uma afirmação herética para a racionalidade da biomedicina ocidental, eu acho. Bem, acho que são essas reflexões que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês. Bem, nós agora vamos abrir o microfone. As perguntas devem ser feitas no microfone para que elas sejam gravadas. Nós pensamos que a gente pudesse fazer em bloco 3 perguntas. Apresentando aqui a parte do Conselho do Espírito Santo, da Seção Espírito Santo, né? Então, a gente estava discutindo aqui antes que a discussão aqui hoje, que foi trazida como uma discussão da acupuntura, na verdade é uma discussão muito mais ampla, né? Naquela perguntinha que dá para a gente responder e entregar, eu coloquei um comentário que é assim: na verdade, o que está por trás disso é os paradigmas que estão norteando a nossa prática, né? E aí eu coloquei assim, que eu aprovo também assim, a inclusão da acupuntura e da homeopatia e do doin, e do shiatsu e de tudo que for possível, né? Por quê? Simplesmente porque esses paradigmas que norteiam a ciência, né, biomédica e a ciência ocidental, né, paradigma cartesiano, já está comprovadamente, historicamente comprovado, que não dão conta da complexidade que é o ser humano, né? Então, para que a gente possa realmente compreender e atuar junto a esse homem, ou a gente expande esse nosso paradigma, ou então a gente vai estar andando na contramão de uma história. Eu queria só colocar isso para deixar a senhora comentar. Da medicina chinesa, eu vejo isso de uma forma tão clara que eu, sinceramente, não consigo trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo, não. Eu percebo singularidade teórica, eu percebo singularidade de processo, e eu percebo singularidade de olhar das duas coisas, esses dois universos. O que eu tenho conseguido fazer nesses anos de trabalho é que, quando eu estou diante do meu paciente de psicoterapia, a medicina chinesa me ajuda muito a entender muitas das coisas que ele me traz. E quando eu estou diante do meu paciente, em shiatsu principalmente, porque a acupuntura eu estou fazendo a minha formação, a escuta, a tal da escuta que a psicologia me oferece, me ajuda também a ouvir muitas coisas daquele meu paciente de medicina chinesa. Então, ainda há poucos meses atrás, eu me perguntava quando, como, de que forma é que eu vou conseguir encontrar um dia medicina chinesa e psicologia. E eu não sei. E não sei se vai, e não sei como, e não sei quando, e não sei onde, e não sei com quem. Mas eu acho que são perguntas que todos nós temos que nos fazer. E eu estou muito feliz de ouvir tudo isso que a senhora disse, porque são conversas que nós
Porque me preocupa muito como quando ano passado na Assembleia, nós vimos representantes da medicina e com um discurso absolutamente autoritário e lamentável, né, de apropriação indevida, exclusivista e indevida e imoral sobre a prática da medicina chinesa no Brasil. Porque a acupuntura como uma parte, uma técnica, uma possibilidade de terapêutica na medicina chinesa, qualquer um com o mínimo de bom senso, de seriedade, de comprometimento ético com a saúde daqueles que nos buscam, deveria ter. Então eu acho que são muitas as perguntas e acho que o momento é inicial. Né? E que bom que a gente está tendo aqui esse espaço e esse momento. Eu quero fazer uma pergunta, e penso que devo fazê-la agora, mas acho que está no campo, mais ou menos as perguntas estão encaminhadas, né? Bem, o Reinaldo traz a questão do paradigma, né? E penso que esses saberes, os saberes orientais, são uma referência de um paradigma holístico, né? Ensino a medicina uma formação de fragmentação do corpo, de fragmentação do sujeito, não daria um sujeito habilitado, formado, construído profissionalmente pelo saber médico, não daria ele um pouco, não teria ele um pouco mais de dificuldade, daria um pouco mais comprometido se olhar da possibilidade dessa aquisição que é do pensamento, do saber holístico, desse modelo holístico da ciência dos saberes orientais. Né? Acho que esse é uma coisa que talvez eu esteja querendo arranjar um argumento para advogar a minha causa, que se pudesse estar ajudando. Não que eu tenha a causa da homeopatia para a psicologia, mas claro que de hora em diante nós vamos estar frequentemente sendo perguntados por isso, né? Eu talvez alargar um pouco mais. E a outra questão que eu ia colocar, eu penso que eu posso colocar no outro momento, não necessariamente agora. Concluo suas três perguntas. Bem, tal como eu estou vendo as coisas atualmente, depois de ter passado esses 10 anos estudando racionalidades médicas comparadas, né? Eu cheguei à conclusão que nós não vivemos mais propriamente nessa fase que eu analisei nesse livro, que é a modernidade científica, né? Nós estamos atravessando uma fase de transição em que outros paradigmas estão surgindo, sobretudo um paradigma que retoma a unidade e a indivisibilidade do sujeito humano. Então, essa questão da objetivação, acho que encontrou um limite no campo da episteme, como diria Foucault, né? Isso não significa que as biociências e as biotecnologias não sigam em ritmo acelerado, não é? Desenvolvendo saberes cada vez mais parciais, como foi colocado aqui, mais partículas mesmo, da célula, do gene, não sei o quê, visando a fazer uma medicina prospectiva, genética, que impeça que nasçam seres humanos que seriam portadores de doenças ou de, eventualmente, no final, até de uma modelagem, né? Por que precisa nascer mais ou pessoas do gênero feminino ou pessoas, não é, de uma certa cor? Por que não projetar um tipo de pessoa que tenha tal cor de olhos ou tal cor de cabelos, não é? Olha, de preferência, olhos azuis e cabelo louro, não é verdade? Porque a ideologia que está por trás disso ainda não esclareceu tanto, não é? Aliás, tem se agravado na Europa nos últimos tempos. Mas
Mas, enfim, essa racionalidade não acabou. O que eu estou querendo dizer é que outras estão emergindo e elas provocam um choque, não é? O choque paradigmático, ele se reflete na prática de um terapeuta. Diz assim, ó, aqui é um domínio, aqui é outro. Eu não consigo misturar as duas coisas, porque um tem um tipo de visão, outro tem outro tipo de visão. Eu conheci também em Brasília uma homeopata que era acupunturista. E ela disse assim, eu não misturo as coisas, ela disse a mesma coisa. A homeopatia é muito uma medicina da escuta, ela se aproxima muito da psicologia por isso. Porque ela escuta, é uma medicina da escuta. Só que a finalidade dessa escuta é extremamente pragmática. A finalidade da escuta na homeopatia é chegar ao diagnóstico do medicamento do paciente pelos sintomas que vão sendo decodificados que aquele sujeito tem, não é? Enquanto que a escuta do psicólogo, ela está orientada em outra direção, não é? Não está orientada nem na direção de estabelecer um medicamento, nem de estabelecer um diagnóstico de patologia, não é? Nem uma coisa nem outra, mas de ouvir o mito daquela pessoa que está sendo construído de acordo com as palavras dele e como ele decodifica aquele mito, como ele consegue intervir naquele mito e modificar aquele mito, construir uma outra narrativa. É diferente, né? Então, ela dizia, quando eu faço acupuntura, é uma forma de intervenção. Quando eu faço homeopatia, é outra forma de intervenção. E eu não misturo nem os medicamentos, entendeu? Ela achava que a intervenção terapêutica da acupuntura, ela às vezes não casava bem com o medicamento homeopático. Então ela seguia a linha terapêutica da acupuntura num determinado momento com o paciente, com o outro era importante seguir a linha terapêutica de intervenção homeopática. Então não existe costura atualmente. Ao contrário, é o momento da fragmentação. Mas talvez o que seja interessante observar é o que essa fragmentação indica. Ela indica o desmoronamento de um modelo fechado. Ela indica o que vocês falaram, a incompletude, né? A falta de capacidade de ligar com a totalidade do ser humano como sujeito e a possibilidade de recuperar. Do meu ponto de vista, ela indica também a volta do terapeuta, não é? Isto é, a volta do cuidado, a busca do cuidado, porque o que gerou essa enorme busca do cuidado foi a hegemonia da diagnose na medicina, portanto, o ser humano não se sente cuidado nem tratado, e por outro lado, a própria sociedade, a própria estrutura da sociedade, que dessolidarizou e desmanchou todos os valores de aglutinação do ser humano, em proveito da questão do individualismo, da competição, do consumismo, do fisicalismo estético, que são valores, como eu estava dizendo ontem no jantar com a minha acompanhante, são valores, Maria José, são valores desagregadores da vida. São valores que desagregam e que criam uma profunda necessidade de cuidado, porque jogam o ser humano no isolamento e na tristeza, da depressão, né? Então, eu tenho a impressão que não é o momento ainda de reaglutinação, mas eu acho assim, atualmente, o pensamento
da totalidade se dá na singularidade. É através dos terapeutas, dos pacientes, dos gestores nos seus programas, que esse pensamento está germinando, não é? Ele é como que estivesse brotando uma grama numa terra seca e que você ainda não percebe aonde isso vai dar. Num determinado momento, então, vai emergir um novo paradigma, entre aspas, se pode falar nisso, que é o de reunião de todos esses aspectos. Que cara ele terá? Não sei, não é? Simplesmente, talvez haja de novo cuidadores, curadores, terapeutas da saúde, recuperadores da saúde, não é? De pessoas. E aí sim, aí pode haver um confronto com o outro modelo. Mas ainda não há momento, não é esse momento, porque o outro modelo é ainda hegemônico, do que foi dito na fala da psicóloga, que com grande falta de ética e grande sede monopolista, né, a medicina quer fazer o que eu chamei de cercamento corporativo das práticas que se afirmam como terapeuticamente legítimas, eficazes, não é? E que são praticadas já por outras categorias. Não sei se eu respondi a tudo que vocês colocaram, mas acho que, sintetizando, no fundo, são essas questões. Agora, fica específico assim, para os médicos, que eles menos acreditam na prática da acupuntura e da homeopatia. Eles têm que... E outra coisa, a questão que ele tinha colocado. Não só eles não acreditam, como eles não são preparados. Só que eles fazem uma tradução, isso que eu falei logo no início da minha fala. Há uma espécie de tradução, não é? Entre aspas, uma interpretação, uma tradução em termos da lógica biomédica do discurso da prática da acupuntura. Entendeu? Então, a acupuntura passa a ser uma técnica auxiliar de intervenção no tratamento de patologias, como diminuir a tensão arterial, a hipertensão arterial, como trabalhar com a diabetes, como combater a diabetes, etc, por aí. Agora também alopática. Não é que seja sintomatológica, porque a terapêutica da biomedicina, ela é sintomatológica. Ela visa a conter ou a reduzir ou a eliminar sintomas de doenças. A questão dela central não é a cura, é a normalização. Entende? Acho que você, em princípio, deveria falar no microfone. Mas isso que você está dizendo é interessante. Acho que você deveria falar no microfone. A questão da medicina convencional vai abordar a acupuntura e outras práticas, né, afins, é reducionista a partir do momento que ela não está vendo o ser humano como um todo, né? Mas ela pega essas questões dentro do diagnóstico, como foi falado aqui, né? Dessa visão diagnosticista que ela é, e de certa faz exatamente. E não está vendo esse desequilíbrio, muitas vezes, que o paciente chega ao consultório de uma forma muito mais ampla, muito mais global, né? Nesse sentido que chamamos de sintomatológica, né? Ela reduz, né? Ela reduz a visão a partir dos parâmetros que ela tem, né? Que um médico tem do que é a doença.
da medicina chinesa e orientais, e tantas outras que a gente tem, inclusive mineiras, né? Nossas aqui. Práticas tradicionais. Tradicionais, exatamente empíricas, né? Tradicionais. Eu acho que a minha vai completar aqui. Em primeiro lugar, quero cumprimentar os colegas da Câmara de Saúde por nos privilegiar. Eu fiquei encantada. Quando você coloca, Matheus, que a medicina ocidental prioriza a recuperação da saúde a nível de diagnóstico e não a nível de cura, e quando você coloca que a homeopatia, ela cura, ela busca cura, né? Então está aí um confronto entre a medicina e a homeopatia. Os médicos abocanham essa especialidade como deles. Eles vão, e a mesma coisa com a acupuntura, eles vão alterar essa prática da homeopatia e da acupuntura para conseguir manter o mercado fechado da não cura. Bem, tem duas similares que trabalham com a questão do reducionismo, né? Uma é a questão do reducionismo do sujeito, que foi colocada por ele, que é operado pela biomedicina. Conforme eu falei aqui no início da minha palestra, a biomedicina ela se especializou em ser uma medicina da doença, do combate à doença e do combate à morte. Eu não estou condenando as razões históricas sociais da segunda metade do século XVII até XIX que levaram a que a medicina tomasse esse caráter. Por outro lado, houve uma definição progressiva de que a medicina deveria ser uma ciência e não uma arte. Essas duas coisas conjugadas levam a que ela seja uma ciência das doenças e que seja secundarizada a arte de curar. Então, quando a homeopatia ela busca a cura, ela não afirma que ela cura, ela busca a cura através do equilíbrio dos sujeitos. Ora, existem medicinas, existem racionalidades médicas. Quando eu falo racionalidade médica, estou falando de sistemas médicos complexos. A medicina chinesa é um sistema médico complexo, a Ayurveda é um sistema médico complexo, só que é indiano, não é? Existem medicinas tradicionais indígenas que são sistemas médicos complexos, a gente desconhece eles porque eles foram destroçados, desapareceram, mas tem alguns que são muito ativos na América Latina, entendeu? E que funcionam como forma de tratamento e uso para as populações, não é? No Equador isso existe, no México isso existe, e a rigor, no limite, no Alto Amazonas isso também existe, não é? Então, o que eu estou querendo dizer é que há uma fissura, não é nem fissura, há uma ruptura entre duas dimensões básicas da medicina, a diagnose e a terapêutica. E se estruturou um conjunto de conhecimentos, não é? Que eu não vou dizer que são ilegítimos ou inexatos, muito pelo contrário, sobre as doenças, as patologias no mundo ocidental nos 2 últimos séculos. Mas o progresso em termos da terapêutica não foi a mesma coisa, até porque não era considerado prioritário. O prioritário era combater a doença. Então a terapêutica ela fica ligada a essa questão do combate à doença. E o combate à doença é a redução dos sintomas. Por isso que se diz que é uma medicina sintomática, que não vai às origens do adoecimento. Ora, quando aparece uma prática terapêutica, eu prefiro usar a palavra prática do que técnica, porque técnica está ligada àquele negócio da ciência, técnica auxiliar,
que não estava ali e é colocada ali sob a leitura, não é? A leitura da racionalidade ocidental. Então, sim, isso é uma operação reducionista, não resta a menor dúvida. Agora, se isso vai ter eficácia maior ou menor, eu não sei, não posso dizer, não posso afirmar, entendeu? Porque, do meu ponto de vista, como sociólogo, constatar 70% da eficácia das práticas terapêuticas e dos sistemas médicos escapa à racionalidade. Eu estou falando não só da racionalidade daquele sistema médico, mas da racionalidade do público, porque ele repousa, primeiro, no pacto terapêutico, na relação terapeuta-paciente, certo? Que é simbólica, ela é irredutível à racionalidade. Eu conheço histórias na minha investigação de tratamentos com antibióticos que não deram certo porque o médico não tinha credibilidade junto ao paciente. Não funcionou. E antibiótico tem eficácia material, não, no princípio. Então, não funcionou. Casos agudos, né, de infecção, com tratado com antibiótico, não funciona. E a razão está na relação médico-paciente. Então, esse é um caso. A outra coisa, não é? É que, para além da relação médico-paciente, existe a questão da fé. Eu não estou falando na fé transcendental religiosa, estou falando num movimento profundo de adesão, que isso podemos chamar de fé, não é? Aquele gesto que a pessoa está fazendo ao tomar aquele remédio ou ao fazer uma determinada prática, e ela envolve não apenas a relação médico-paciente, é uma coisa um pouco além, é mais social. Ela envolve a crença do paciente, a crença do médico e a crença da sociedade sobre aquela prática. Entende como é? Então, independentemente da medicina achar que a homeopatia funciona ou não, que ela é científica ou não, a homeopatia funciona. Por quê? Porque você tem o paciente que acredita, o médico que acredita e todo o grupo social que legitima a homeopatia. Isso não é uma opinião pessoal minha, não. Isso são as teses básicas da antropologia estrutural com Levi-Strauss. Então, quer dizer, é muito difícil você atribuir o funcionamento de uma racionalidade, qualquer que ela seja, da biomedicina aos cristais, entendeu? A simples lógica da racionalidade. Há muito mais coisa envolvida nisso. A dimensão simbólica, que inclui não apenas a relação médico-paciente ou terapeuta-paciente, mas também a legitimação social que existe ali, de um, de outro e daquela prática, não é? Faz com que uma benzedeira ou um médium, às vezes, tenha muito mais eficácia do que um doutor lá no posto de saúde. Fazer o quê? Não? Nem tudo é racional. Gente, a Marta, o Paulo e a Simone. Deixa eu colocar para vocês. Nossos outros convidados já chegaram, a gente tem uma questão com o horário. Então, nessa pergunta, no bloco de 3 perguntas, eu queria que as pessoas fossem breves. Vamos fazer a inscrição para o próximo bloco e vamos fechar então a fala da doutora Madela. Tudo bem? Tá? Então, como é que é o seu nome? Seu Paulo. É o Paulo e a Simone. Que vão perguntar. Tá? E quem quiser, se inscreva comigo agora, 3 pessoas, para a gente encerrar e fechar a fala da doutora Madela. Tá? Bom, meu nome é Paulo Bergamasco, sou psicólogo há 19 anos e há 12 anos eu... Meu nome é Paulo Bergamasco, há 19 anos eu sou psicólogo e há 12 anos trabalho com medicina chinesa. Quando a senhora fala dessa interação
quando a senhora fala dessa interação paciente, curandeiro, né? A senhora está falando de uma magia, vamos dizer assim, de uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte: delírio de uma loucura, de ideia já vira realidade, né? Então as coisas vão acontecendo. A questão que eu trago é a seguinte: como nós, psicólogos, vamos fazer a colagem da medicina chinesa para a acupuntura, e dentro do meu ponto de vista, a nossa psicologia é cartesiana, é rígida, é castradora. Eu queria saber, eu não estou bem informado, se aquela portaria do Conselho Federal de Psicologia, quando começou a caçar as bruxas, quem mexia com cristal, quem mexia com massagem, ainda está de pé. Vocês têm notícia disso? Então, se ela está de pé, eu acho que antes da gente discutir a prática da acupuntura, nós tínhamos que discutir como o psicólogo ainda está pensando. Tá? Porque senão, nós estamos fazendo a mesma coisa que a medicina está fazendo. Nós estamos querendo garantir mercado com a acupuntura. Tá? E eu acho que nós temos questões mais anteriores à acupuntura. Tá? Que seria a questão, essa questão básica da cabeça da psicologia. O que é ciência e psicologia? É psicanálise. Tá? E outra coisa, o que aconteceu é o seguinte: apesar de toda a proibição do Conselho, o mundo continua, né? Toda tese produz uma antítese. O pensamento, felizmente, ele é dialético. Tá? Então, eu acho que, infelizmente, se o Conselho Federal de Psicologia conseguisse caçar as bruxas, infelizmente não caçou, nós não teríamos conseguido, talvez, nem sair da roda no meio do fogo. Né? Eu acho que talvez a proibição nos dá força para continuar buscando, para continuar pesquisando e para conseguir chegar lá. Só o último detalhe, Juliane: psicologia e medicina chinesa fazem parte da energia do mesmo indivíduo. Você está vendo esse indivíduo, aqui é psicologia, aqui é medicina chinesa. No momento exato você faz o pulo do gato. Tá bom? Meu nome é Simone, também psicóloga, e eu estou pensando muitas coisas enquanto tudo isso está acontecendo, né? Mas o que está maior, assim, primeiro, chamando muita atenção, é que nós estamos repetindo a desintegração, de colocar algumas práticas terapêuticas como melhor do que outras práticas, né? Nós temos que pensar numa integração, né? Não podemos ficar discutindo medicina chinesa é melhor que medicina ocidental, que é melhor que psicologia, que é melhor, né? Eu acho que nós temos que estar buscando uma integração, porque tudo faz parte do campo da saúde, né? E se a gente tem como objeto o sujeito que a gente atende, trazendo para ele saúde, a gente não pode ficar preso, né, a outros focos. Então, eu tenho pensado muito nisso ultimamente, tentado trazer isso para a minha prática, né, da integração, porque tudo é bom, vai depender da situação, do contexto. Eu queria que isso fosse um pouco trazido para nosso pensamento aqui agora. Obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar a doutora Madel por toda a sua fala, especialmente porque aqui eu estou me colocando como profissional, não como representante, presidente do Conselho de Regulamentação da Acupuntura do Estado de Minas Gerais. Coincidentemente, eu estudei psicologia, eu me licenciei em psicologia, não cheguei a ser psicólogo clínico, nunca atuei com psicologia, mas sou acupunturista há 24 anos. Tenho detalhadamente, com muito zelo, escutado a fala de todos vocês. E como eu comecei minha vida profissional, de acordo com o próprio relato da doutora Madel, em relação ao discipulato entre mestre e discípulo, fui discípulo do monge Ryotan Tokuda durante anos, como formação de monge budista e posteriormente formação em medicina oriental, em acupuntura. E a acupuntura, de forma alguma, representa a medicina oriental, é só um dos seus recursos terapêuticos e seguramente não é o mais importante, é o menos
utilizado. Não é o mais nobre. Não é o mais nobre, muito pelo contrário. Vivi na China. Inicialmente, como eu disse, eu fiz uma formação de mestre-discípulo e posteriormente fui buscar na China uma formação acadêmica. E o Oriente todo, a medicina oriental é discurso acadêmico, desde a dinastia Tang, ou seja, 600 da era cristã, há mais de 1.400 anos. Existe no governo chinês, no Ministério da Saúde do governo chinês, dois bureaus, duas secretarias. A Secretaria de Medicina Ocidental, imposta pelo mundo ocidental no final do século retrasado, logo na época do Kuomintang, em 1911, na Nova República, que foi imposta oficialmente a medicina ocidental ao povo chinês. E em 1949, Mao Tse-tung conseguiu retornar à prática acadêmica da medicina oriental, medicina chinesa, na República Popular da China. Mas eu estou aqui como pessoa, não como representante do conselho, que eu vou falar na mesa em breve. E como pessoa, eu gostaria de alertar todos os psicólogos e fazer uma pergunta à doutora Madel sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina número 1627 de 2001, de final do ano passado, aonde foi aprovado essa resolução em plenário, onde define-se o ato médico. Esse ato médico foi tentado ser colocado como lei, mas não houve nenhum legislador no Congresso Nacional que tivesse a petulância de colocá-lo como projeto de lei, como anteprojeto, projeto de lei. Nesse ato médico, coloca todos os profissionais sobre a tutela do médico, o médico podendo tudo, não é? Podendo tudo, inclusive deixa bem claro isso aqui, está tudo grifado, eu tenho a resolução na íntegra. Inclusive, os atos médicos podem ser privativos de profissional médico ou podem ser compartilhados com outros profissionais, caso a legislação que regulamentou aquela profissão assim determine. No entanto, que alguns atos profissionais médicos eventualmente possam ser compartilhados com agentes de outras profissões, nenhum deles lhe pode ser negado ou restrito. E aqui deixa bem claro a respeito do psicodiagnóstico. Ele deixa bem claro aqui que a execução e solicitação de exames físicos, psíquicos e complementares, visando ao diagnóstico de enfermidade, é exclusivo do médico, é ato privativo do médico, nenhum outro profissional pode fazer. Inclusive, ele questiona a capacidade do psicólogo de se fazer o psicodiagnóstico. Aí eu pergunto, você, Madel, não acharia que o saciamento das atribuições profissionais, né, de outras profissões já regulamentadas por leis, é mais um caso de polícia e de justiça do que discussões epistemológicas? A gente só tem uma pessoa inscrita, eu pergunto para você se a gente faz a pergunta dela para desescrever. Então vamos caminhar dessa forma. Pedindo desculpa a doutora Madel, ela responde as perguntas, já finaliza a fala e a gente ouve uma pequena palavra do nosso presidente também para desfazer a mesa, tomar o café e voltar. Tá bom? Bom, gente, eu acho que. Só um minuto, tá? Eu acho que algumas colocações que foram, inclusive da psicóloga que esteve aqui na frente, elas são mais tomadas de posição, achando que se deveria legitimar outras práticas também, não é? Que nós trabalhamos com modelos cartesianos, que a própria psicologia trabalha também com o modelo cartesiano, que ela divide também o ser humano. E eu disse logo no início que coube nessa divisão de territórios a parte psíquica, não é? As ciências psíquicas, ou as disciplinas psíquicas. Mas isso não significa que elas tenham sido reconhecidas como ciência ainda. É uma grande luta que existe no meio, não é? Se as ciências ligadas ao sujeito e à subjetividade são ciências realmente. A psicanálise até hoje não é considerada ciência.
que o psiquiatra, em princípio, ele vê todas as manifestações psíquicas como epifenômeno de um órgão específico, que é o cérebro. Não é? Então, eu acho que a única questão provocativa que foi feita no final não é mais uma questão de polícia, de justiça, do que propriamente uma questão epistemológica. Bem, não sei se é de polícia ou de justiça, eu acho que é uma questão política. Essa é uma questão política. E acho que as profissões da área de saúde, elas não podem, não devem, não é? E não merecem ser reduzidas a tutela médica. Tá bom? Houve um predomínio da medicina durante 3 séculos, não é? Da profissão médica, e todas as outras eram sujeitas. Agora, esse campo das profissões de saúde cresceu muito. Então, os médicos vão ter que dividir o poder. É simples. Não é mais complicado do que isso. E para eles dividirem poder, eles têm que encontrar uma oposição firme das profissões da área de saúde, da enfermagem. As enfermeiras não parecem, não, mas elas estão mais adiantadas que os psicólogos nesse barrar a questão do corpo. Todas as profissões da área de saúde que se ocupam do cuidado, elas precisam opor uma barreira ao monopólio da prática da saúde, ou da cura, ou do cuidado pela medicina. Essa é uma questão de estratégia, não sei se é uma questão de polícia, não é? Se há uma questão ética envolvida, há uma questão ética. A questão ética se põe na medida em que há uma estratégia corporativa pura da parte dos médicos. E acho que essa estratégia tem que encontrar limites. E ela encontra limites na medida em que as outras profissões, elas o conhecem. Mas acho assim, que enquanto essas outras profissões estiverem isoladas, elas têm pouca possibilidade de vitória. Então, acho que o movimento estratégico, respondendo à provocação que me foi feita, um movimento estratégico correspondente seria organizar as profissões da área de saúde e resistir não apenas a esse monopólio em relação à acupuntura, que é a bola da vez, mas as outras que vão aparecer, né? Que toda vez que perceber que há uma busca por profissionais e uma grande demanda de clientela, haverá uma estratégia de cercamento corporativo. Então, acho que é isso que eu tinha que dizer. Acho que não sei se tem mais coisa para dizer, não. Isso é só o começo. Eu estou só provocando vocês. A Daniela está deixando aqui o aspecto do simpósio que vai acontecer agora entre 2 e 4 no Rio. Lá na UERJ. Sim, Simpósio Nacional de Pesquisa em Homeopatia Internacional, 4º Encontro Nacional de Estudantes Interessados em Homeopatia. E eu vou estar deixando, circulando lá embaixo, para que as pessoas possam ter maiores detalhes. Tá? Pois bem, gente, nós vamos interromper um pouco agora, vamos ter um café, né? Nós vamos ficar um pouco atrasados, entre 10 e 15 minutos, e retomaremos, ou seja,